Bom, galera, agora um exercício de continuidade, legal? Tem essa função, dá uma olhada para você ver. Qual o valor de L para que a função dada, f de x, novamente a função definida por duas sentenças. A primeira sentença é essa: eu vou usar, ou eu vou utilizar, ou eu vou manipular essa função se x for zero. Se x não for zero, vai ser um valor constante, ou uma função constante. E é esse L que o exercício está procurando, beleza? Então vamos lá. Qual o valor de L para que a função seja contínua nesse ponto? Exercício de continuidade. Primeira coisa que nós temos que olhar para saber se uma função é contínua ou não, vamos lá no rascunho. Primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu tenho que olhar. Tem que saber quanto que é a função no ponto A. Beleza? Ou que valor assume a função no ponto A. No nosso caso aqui, esse ponto A é o ponto zero. É nesse cara que eu estou querendo saber, é nesse ponto que eu estou querendo saber se a minha função é contínua ou não. Aí eu tenho três procedimentos que eu tenho que seguir. Primeiro procedimento, calcular a função no ponto. E aqui, esse ponto é o zero. Beleza? Quer saber quem é f de zero? Ou se está definida f de zero. Ou se tem imagem para x igual a A. Beleza? X é igual a A, qual que é a imagem? Qual que é f de x ou qual que é f de A para esse valor? Legal? Beleza, segunda informação. Eu quero saber se o limite à direita nesse ponto, ou se o limite da função, vamos consertar aqui, o limite da função para x tendendo a A, à direita de A, é igual ao limite da função para x tendendo a A pela esquerda. Ou seja, eu quero saber se existe, o significado desse símbolo invertido, se existe limite da função para x tendendo a A, ok? Esse limite tem que existir. Para ele existir, aliás, tem que existir não. Para ele existir, o limite à direita tem que ser igual ao limite à esquerda. E se os dois forem iguais, eles vão ter que ser iguais, no caso, ao limite da função no ponto, que é o que eu falei, que é o limite bilateral. O limite à direita existe, o limite à esquerda existe e eles são iguais. Legal. Então o limite no ponto existe. Beleza? Legal. Se existe o limite, se a função está definida no ponto, né? A função definida no ponto tem que ser igual a esse limite para x tendendo a A. Satisfeitas essas três condições, fechou. Satisfeitas essas três condições, essa função, portanto, será contínua nesse ponto. Beleza? Beleza, de volta. Agora nós vamos pegar cada um daqueles tópicos ali e desenvolver, ok? Lembrando, né, o exercício já disse que a função é contínua no ponto para um dado L que eu ainda não sei quem é. É isso que o exercício está procurando. Quer saber quem é esse L para que essa função, de fato, seja contínua no ponto igual a zero. Beleza? É isso? Legal. Então vamos seguir aí, dando continuidade. Primeiro item, tá lá, você viu agora há pouco. Primeiro item me diz, calcula f no ponto, ou seja, no ponto igual a zero. Zero é o ponto que eu estou querendo saber, não. Zero é o ponto onde a função é contínua. Eu não estou querendo saber, ela já é contínua para um dado L. Então f de zero é igual a quem? Tem que ser igual a L. Ok? F de zero tem que dar L, que é essa função constante. L é um número, por isso que eu falo função constante, né? Eu vou pegar o valor no domínio, que é o valor para x igual a zero. Legal, então isso aqui é meu x. O valor pega o domínio lá, x igual a zero. Procura a imagem desse cara, a imagem desse cara tem que ser L. Por quê? Porque para x igual a zero a imagem é L. É o que está dizendo essa função. Beleza? Legal. Segura aí a ansiedade porque nós vamos descobrir quem que é esse L. 2. 2 é o seguinte. Olha lá, o limite à esquerda, ou o limite à esquerda aqui tem que ser igual ao limite à direita. Se os dois forem iguais, o limite no ponto existe. Nosso ponto é zero, não se esqueça. Legal? Então vamos calcular o limite à esquerda e o limite à direita. Então limite da f para x tendendo a zero à esquerda e limite da f para x tendendo a zero à direita, eles têm que ser iguais. Legal. Quem que vai ser minha f quando x tende a zero pela esquerda? Diferente de zero, eu tenho que usar essa função. É o caso. Estou me aproximando de zero, estou com caras muito próximos de zero, beleza? Mas muito próximos mesmo, muito mais próximos que você possa imaginar. Legal?
E na hora que eu me aproximar, a função que vai ser utilizada é essa aqui, ó. Porque para x diferente de zero, tanto a esquerda como a direita, o x vai ser diferente de zero, vai ser um cara muito próximo de zero, mas diferente de zero. Para esse caso, ou para esses dois casos, eu tenho que usar essa função. Então, na prática, eu tenho que calcular limite de x ao cubo menos x sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda, e limite da mesma função, ok? Só que agora x tendendo a zero pela direita. Bacana? E aí você vai perceber o seguinte, numa situação como essa. Coloca zero aqui, faz por substituição direta. Coloca zero. Ó, você vai ficar com isso aqui, ó. 0 ao cubo menos 0 sobre 0. Isso aqui nada mais é do que 0 sobre 0. 0 sobre 0, vou escrever aqui para você não escrever, para não esquecer. Indeterminado. Ok? Então tem que tirar, tem que retirar essa indeterminação. E para retirar essa indeterminação, eu tenho que usar alguns processos algébricos. Ok? Beleza, e aí como é que eu vou tirar essa indeterminação? Usando propriedades de produtos notáveis. Né? No caso aqui, fator comum. Você vai olhar para x ao cubo menos x, você vai notar que você pode colocar x em evidência. Na hora que você coloca x em evidência, isso aqui é um produto notável, fator comum. Lembra lá, colocar em evidência. Beleza? Coloca x em evidência, vai sobrar x ao quadrado aqui. Por quê? X ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. Menos, repito o sinal, 1. Legal? Por que 1? 1 vezes x dá o próprio x. Ou se você preferir, menos 1 vezes x dá menos x. Legal? Então você colocou esse cara aqui, o x, em evidência. Então vou usar fator comum para poder tirar essa indeterminação. Por que eu coloquei o x em evidência, Sérgio? Pelo seguinte, aqui embaixo eu tenho o x. Você vai perceber que eu vou cancelar agora. Tá? Então essa indeterminação ela vai desaparecer. Ó. Perceba. Eu vou reescrever essa função da seguinte maneira. Ó. Isso aqui é limite. Coloca x em evidência. Igual eu fiz aqui. Ó, no lugar do x ao cubo menos x, coloquei isso. X que multiplica x ao quadrado menos 1 sobre x. Com x tendendo a zero à esquerda. Ó, corta esse x com esse x. Legal? Na hora que eu cortar esse x com aquele outro x, vai me sobrar o quê? Ó? Vamos dar continuidade aqui. Legal? Vai me sobrar o quê? Limite de x ao quadrado menos 1 com x tendendo a zero pela esquerda. Ah, agora eu tenho condições de usar substituição direta. No lugar do x basta colocar zero, porque agora não vai dar zero sobre zero. Né? Eu não tenho uma função racional. Ok? Eu tenho uma função, no caso aqui, quadrática. Né? No lugar do x você coloca zero, você vai ficar com 0 ao quadrado menos 1. O resultado dessa conta é 0 menos 1, que dá menos 1. Pronto. Limite, no limite aí também, né? Limite dessa função para x tendendo a zero pela esquerda deu menos 1. Agora tem que descobrir se a direita também vai dar menos 1. Tem que dar, né? Para ser o próprio L ali. Legal? Então, mesma manipulação. Vou botar 3 pontinhos aqui. Com essa manipulação intermediária eu vou chegar exatamente aqui, ó. Só que agora x está tendendo a zero pela direita. Então, ó, x tendendo a zero pela direita. Mesmo raciocínio, substitui, no lugar de x você coloca 0, menos 1, você vai chegar em 0, menos 1, resultado, menos 1. Ó, os limites são iguais, o limite existe. E ele vale quanto? Ó, você perdeu aí, ó. Ele vale menos 1. Limite à esquerda e limite à direita são iguais e valem menos 1. Então, o limite no ponto, vou apagar isso aqui, legal? Limite no ponto vale menos 1. E aí percebe, isso aí é um pulo do gato. É a hora que nós vamos chegar no resultado que o exercício está me solicitando. Ó. Limite da função para x igual a zero, agora é o limite bilateral. Essa questão de estar esquerda, estar direita já era. Já percebi que os dois são iguais. Vale menos 1. Então o limite da função no ponto, sabendo que o limite à esquerda é igual ao limite à direita, vale menos 1. Fechou. O item 3 lá do nosso procedimento fala o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. A função no ponto tem que ser igual ao limite da função no ponto. A função no ponto, a função tem que estar definida no ponto. Legal? No nosso caso, o a vale 0. Meu f de 0 tem que ser igual ao limite da função para quando x tende a 0. Você só pega no lugar do a e coloca 0. Você vai perceber que o limite da função quando x tende a 0, ó, limite da função quando x tende a 0 é igual a menos 1. Né? E isso aqui tem que ser igual a f de 0, ou seja,
Eu sei que f de 0 vale L. Olha lá. Olha o pulo do gato. Eu sei que a função no ponto 0 vale L. Beleza? E essa função tem que ser igual ao limite da função quando x tende a zero, que no caso vale menos 1. Conclusão. Meu L tem que ser igual a menos 1 para que a função seja contínua no ponto. O que significa ser contínua no ponto? Significa que eu vou pegar um lápis, vou passar em cima do gráfico da função, e em momento algum eu vou tirar esse gráfico do papel. Eu não preciso dar salto nenhum, não preciso dar pulo nenhum. Legal? Com a função, eu estou percorrendo lá o lápis no gráfico da função, na hora que passar em zero eu não vou precisar tirar o lápis do papel. Eu vou continuar, vai passar no zero de boa, sem nenhum tipo de pulo, de salto. É essa a ideia de função contínua, tá? Vou deixar para você, inclusive, aqui uma aula, deve ter uns 2 anos atrás que eu gravei isso aí. Lá eu faço um gráfico simbólico lá, qualquer, aleatório, faço um gráfico qualquer e te mostro o que significa não ser contínua no ponto. É um exercício muito parecido com esse aqui, beleza? Um abraço, galera. Já se foi essa aula, espero encontrar na próxima, hein? Valeu!